O livro de Mórmon, 1º Nef, capítulo 10. Lei prediz o cativeiro da Babilônia. Fala da vinda entre os judeus de um Messias, um Salvador, um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Lei fala da morte e a ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nef fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão, aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora, eu, Nef, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois, eis que aconteceu, que tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho, e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou, em outras palavras, um Salvador do mundo. Ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disto. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias, que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor, de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou, em suma,
depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. E com essas palavras meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas, mas as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas, das quais falei, aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale do Lemuel. E aconteceu que Eunefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai, referente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eunefe também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuraram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aqueles que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levada ao julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa provação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Serei, portanto, afastado para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar essas coisas e não as reter.